Agora vamos ver a associação de resistores. Vamos começar com a associação em série. Então, associação em série, circuito em série, como eu falei para vocês, é o circuito pelo qual passa a mesma corrente. Para associar resistores em série é muito simples. Você vai apenas somar a resistência de cada um. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, um esquemazinho com 3 resistores R1 e R2. E aqui um exemplo de montagem de resistores em série. Você pode ver que é só conectar as perninhas deles, tá? Então nós temos aqui o ponto A, aqui o ponto A e aqui o ponto B. A RT ou RAB, tá? Vou chamar de RT, RT é um símbolo utilizado para resistência total, resistência equivalente aí desse trecho AB. Eles estão em série, tá certo? Ou seja, a corrente aqui que passa por cada um é a mesma corrente elétrica, tá? Então você vai somá-los. Então é só somar, você já tem a resistência. Então tá aqui um exemplo, eu tenho uma fonte e tenho 3 resistores em série. Qual é a resistência total desse circuito? Então a resistência total vai ser igual a 2 mais 5 mais 5, 12 ohms. O que isso significa? Que esse circuito ele poderia ser reduzido a essa fonte e mais apenas um resistor. É como se esses 3 resistores aqui, ó, pudessem ser reduzidos para um que tem resistência de 12 ohms. Tá aqui um Uzinho para indicar a fonte. Geralmente as fontes elas são indicadas pelas letras V, U, E e também esse Ezinho aqui, tá? Então geralmente nos esquemas aí associação de resistores em paralelo. Então, aqui nós temos do A para o ponto B, nós temos 2 resistores em paralelo, porque ele chega aqui nesse ponto A, a corrente vai fazer o quê? Vai se dividir, né? Vem uma parte para cá e e vem uma parte para cá e 2. Então, nós podemos dizer que esses resistores estão em paralelo, tá certo? Por quê? Porque eles saem do mesmo ponto A e chegam no mesmo ponto B. Então, componentes que saem de um ponto e chegam ao outro, como que vai ser feita a associação aqui? Então, vai ser assim, ó. 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Lá no em série é só somar, em paralelo vai ser dessa forma, tá? É tipo uma soma, só que por inversos, tá certo? Por inversos. Quando nós temos 2 resistores, uma maneira muito comum de resolver esse problema é utilizar uma solução aqui matemática dessa formulazinha, que é a seguinte, ó. RT é igual ao produto dividido pela soma. Então você sempre vai poder utilizar isso aqui quando tiver só 2 resistores. 2 resistores. Se tiver mais de 2 resistores, você vai ter que usar essa primeira aqui, ó. Exemplo, imagine que nós temos aí. Deixa eu colocar um outro resistor aqui, ó. Vou colocar outro resistor aqui em paralelo. R3. Como que seria agora a resistência total? Então, de A até B, ó. Se você pegar um ohmímetro e medir de A até B. Então você vai ter aí, ó. Ou você pode chamar também de total, né? Equivalente. Mais 1 sobre R2. Mais 1 sobre R3. E aí você vai ter que resolver essa conta. Então
Então tá aqui o exemplo, eu tenho 3 resistores aí, tá? 10, 2 e 1 em paralelo. Então a gente vai resolver a conta, ó. 1 sobre 10 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 1. Resolvendo essa conta aí, ó, você tira aí o mínimo múltiplo comum, tá? Então, o menor número que pode ser dividido pelos 3 números embaixo, dando um número inteiro, é 10, ó. E aí 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. E 10 dividido por 1 dá 10. E aí fazendo isso, esse número embaixo fica todos são 10, né? Você pode colocar só um traço grande, somar os 3 de cima, que vai dar 16 sobre 10, tá? E aí você observe que ele tá embaixo, né? O RT, você vai fazer a inversão. Vai fazer a inversão. Fazendo a inversão, você vai ter 1 sobre 1,6, que dá 0,625 ohms. Aqui eu vou deixar uma ressalva para vocês, tá? Dá para vocês fazerem de uma forma também, que é ir diminuindo o circuito por meio dessa equação aqui, tá? Dá para ir diminuindo por meio dessa equação. Vamos fazer aqui. O que é que você vai fazer? A gente pode pegar aí, por exemplo, esses dois aqui, ó, e diminuir, ó. Você vai diminuindo o circuito, você vai reduzindo o circuito. Você repete aqui o de 10. E aí você vai trocar esses dois resistores aqui, ó, por 1, tá? Então vou trocar esses dois por 1. Qual vai ser o valor do resistor aqui? Vai ser o produto dividido pela soma, que vai ser igual a 2 sobre 3 ohms. E aí agora você pode fazer, né? Você ficou com esse circuito aqui, ó, em paralelo. E aí você pode fazer agora só os dois para dar o resistor total aqui, né? Então a resistência total vai ser igual a 10 vezes 0,66 dividido por 10 mais 0,66, que vai dar 6,6 dividido por 10, que vai dar aproximadamente 0,625 ohms. Então você pode escolher aí a melhor forma que você ficar mais tranquilo para fazer, tá? E aí para você conferir esses valores, você pode pesquisar. Tem uma ferramenta também que significa, que você coloca na Play Store lá, cálculo de resistor. E aí você vai achar a ferramenta onde você bota os valores do resistor e se é série paralela, ele dá ali a resistência, tá certo? Vamos aqui ao exemplo 8, onde nós temos um circuito misto. Ou seja, o que seria o circuito misto? Seria o circuito em que nós temos, em um trecho, né, do circuito, que nós temos tanto resistores em paralelo como resistores em série. Qual que é a regra para resolver o circuito misto? Sempre resolver primeiro os resistores em paralelo. Ou seja, você vai encontrar uma resistência ali equivalente dos resistores em paralelo. E aí depois você vai resolver o que tiver em série. Isso para cada trecho, tá, pessoal? Para cada trecho, porque você pode ter tanto resistores como trechos em paralelo. Exemplo, aqui eu tenho um trecho AB, onde eu tenho 3 resistores em paralelo e tenho depois um resistor em série. Mas poderia ser que você tivesse aqui, ó, mais um resistor aqui, ó. E aí, você teria esse trecho aqui, ó, esse ramo aqui, em paralelo com esse outro ramo aqui, ó. Você ia resolver essas etapas aqui, e aí ia dar só um resistor. Aí depois você voltava para resolver o paralelo, tá? Então vamos resolver esse problema aqui.
ele quer que calcule a resistência de A até B. Depois ele quer que calcule a tensão de A até B, tá? Então ele quer VAB. Então ele quer RAB e aqui ele quer VAB. Então só um adendo aqui, ó, lei de Ohm. A gente já viu que lei de Ohm I é igual a V sobre R. Ou V é igual a R vezes I. Então VAB vai ser igual a RAB vezes o I. E a gente já tem aqui o I, que é 5 amperes, ó. Então vai ser RAB vezes 5. Então a gente só tem que calcular o RAB para poder achar o VAB. Então vamos lá. Eu separei aqui o circuito. Primeiro paralelo, depois série. Então, observe quem são os resistores em paralelo. São esses três aqui, ó. Você tem que achar uma resistência equivalente, tá? Equivalente. Então, como que você vai fazer essa resistência? Você pode fazer dessa forma, né? Ou você pode pegar esse cara aqui, ó. Dizer que esse resistor aqui, ó. Ele vale... Vou fazer o seguinte, vou botar um ponto aqui, ó. C, esse R. R AC, ó, R de A até C, R de A até C, ele vale 1 sobre R de A até C, na verdade, vale 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 18. Outra forma de fazer essa conta aí é utilizando aquela regra que eu falei que você pode ir reduzindo, né? Reduzindo o circuito. Então vamos fazer reduzindo aí. Tirando aí o paralelo de 3 e 6, ó, que tá bem fácil de fazer. Vamos fazer reduzindo, né? Tirando o paralelo de 3 e 6. Vou repetir o 18 aqui e vou tirar esse paralelo aqui. De 3 e 6, ó. Uma maneira de indicar é fazer assim, ó. 3 paralelo com 6, tá? Então você bota dois traços aqui, ó. Paralelo com 6. Significa 3 paralelo com 6. Então como é que a gente faz aí? Quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18, dividido por 9, dá 2. Então isso aqui vale 2. Então por isso que eu peguei esses dois, porque eu já sabia, olhando aqui os dois números, eu já pude fazer de cabeça rapidinho assim, ó, multiplicação por divisão, já vi que dava 2. E aí agora eu posso reduzir novamente, ó. Posso reduzir novamente. Então, (18) paralelo com 2. Quanto é que vai dar isso aqui? 18 vezes 2 dividido por 18 mais 2, que vai dar 36 sobre 20, que vai dar 1,8 ohms. Então, 1,8 ohms. Ou seja, vou repetir aqui o circuito. A, aí eu tenho esse resistor aqui, ó. 1,8 ohms. C, aí eu tenho 1 ohms. E B. Então RAB, ó, vai ser igual daqui até de A até B, vai ser igual a RAC mais o RCB, ou seja, 1,8 mais 1. RAB vai ser igual a 2,8 ohms. Então lembrando aí a regra, primeiro paralelo, depois série. Primeiro paralelo, depois série. Na letra B ele quer a tensão, né? Então VAB vai ser igual a RAB vezes o I, que vai ser igual a 2,8 vezes o 5, que vai ser igual a 14 volts. 14 volts, tá? Então, nós temos a tensão e a resistência equivalente num circuito misto. E aí no exemplo 9, ele quer que calcule a condutância de A, B, no circuito mostrado no exemplo anterior. Então a condutância, ele quer a condutância, o G, é só dividir, ó, 1 sobre RAB.
ou seja, 1 sobre 2,8. Unidade é o Szinho, que é o S de Sims. GAB vai dar aproximadamente aí 0,2, não, 0,3, né? Aproximadamente 0,3 sims, tá? Então só você usar a calculadora aí, fazer essa continha, que não tem erro, tá, pessoal? Não tem erro, dá 334 mais ou menos aí, 0. Então para essa aula de resistores é isso. Na próxima aula eu vou deixar um artigo aí com alguns outros componentes, tá? O componente que nós mais vamos estudar aqui nesse curso são os resistores, para poder fazer as análises de circuito, mas também nós vamos estudar capacitores e indutores. Então ficamos por aqui. Forte abraço e bons estudos.